Oi pessoal, tudo bem? Novamente eu aqui falando e eu decidi, né, fazer uma abordagenzinha para colocar nos meus 2 stories, tanto como copywriter, né, e estrategista em conteúdo e marketing digital, como na parte terapêutica. E vou distribuir esses videozinhos para ambas as redes. O que eu quero falar nesse momento? Esse tema eu até tinha feito um vídeo, mas ficou muito baixo, porque foi na hora que minha bebê estava dormindo e eu decidi regravar. O que acontece? Vou falar especificamente sobre ego. Ego é uma coisa muito séria. É uma coisa muito prejudicial se você não souber domá-lo. Porque se você não souber domá-lo, ele que vai domar você. Imagina só. Estou fazendo uma análise sobre essas questões do ego que não são pautadas por mim. Freud fala desde 1923, como outros grandes psicólogos, psiquiatras e renomados nomes, né, da ciência, fala sobre o ego e como ele é prejudicial quando nós não sabemos interagir de forma harmoniosa com ele, dizendo muitas vezes assim, baixa a tua bola aí, tá? Você não tá certo. Aqui na mentemaravilhosa.com.br / o ego distorce realidade, ele fala assim: as pessoas que vivem enganadas pelo ego acreditam ser superiores e não veem a realidade. É um erro de pensamento que tenta fazer uma apresentação de como você gostaria de ser ao invés de se apresentar como realmente é. É uma máscara social, um papel que nos afasta cada vez mais do que somos na realidade. Essa máscara precisa de bajulação, da aprovação dos... Voltando a falar aqui, né? Essa máscara precisa de bajulação, da aprovação dos demais, precisa ter o controle das situações e das pessoas. Olha que interessante, controle das situações e das pessoas. Quer ter o poder porque no fundo, olha só que assim, máximo eu achei essa parte. Porque no fundo sente medo e precisa mostrar ser superior para dissimular seu verdadeiro sentimento de inferioridade. O ego é como um personagem que se cria e se afasta da simplicidade. É caracterizado pela complicação, por uma falsa autoestima que precisa se projetar para que ninguém veja a enorme insegurança que se esconde no interior. Gente, eu achei isso lindo, maravilhoso, porque é pura verdade. A pessoa que demonstra um ego inflado, né, age muito pelo ego, ela justamente demonstra. Então, se você quer ver uma pessoa com o ego inflado, né, e assim, alguns termos até dessa questão de ego, você costumou ouvir, né, você tá fazendo isso para amaciar o seu ego. Então, se você quer ver uma pessoa com o ego inflado, né? E assim, alguns termos até dessa questão de ego, você costumou ouvir, né? Você tá fazendo isso para amaciar o seu ego. Ou você está com o ego, né, tomando conta, né? Esses tipos de termos. Então você já sabe que o ego está em ação. E geralmente são os outros que dirigem essa fala a você. Dificilmente vai ser você a refletir que está agindo com o ego. Só que o grande problema do ego é justamente esse. Você tem uma inferioridade, um sentimento de inferioridade em si, mas não é capaz de reconhecer aonde precisa melhorar e como precisa melhorar. Então, em vez de você validar o que o outro está fazendo ou dizendo, você prefere se colocar numa defensiva e apontar os erros alheios quando o maior erro está dentro de você. Então, assim, existe esse grande problema, né? Porque quando a pessoa age pelo ego, ela perde completamente a humildade, a sensibilidade de se corrigir, porque uma coisa é fato, não existem pessoas perfeitas, tá? Não existem. O que existe é uma necessidade de melhoria contínua, seja da nossa personalidade, seja da forma que conduzimos o profissional, o pessoal, né, em diversos sentidos. Isso existe, isso é um fato. Então, quando eu não reconheço os meus erros e as minhas falhas,
e eu coloco o meu ego acima de todas as coisas, da minha sensibilidade, da minha humildade, né, da minha forma ética de agir, isso existe, isso é um fato. Então, quando eu não reconheço os meus erros e as minhas falhas, e eu coloco o meu ego acima de todas as coisas, da minha sensibilidade, da minha humildade, né, da minha forma ética de agir, eu acabo colidindo com valores muito importantes que é para o nosso próprio crescimento, seja ele pessoal, profissional, espiritual, entendeu? E isso é muito ruim para a própria pessoa. Acredito muito que é natural, é uma lei universal do plantar e colher, né? Então eu sou muito reflexiva, sabe? Nesse sentido do que nós fazemos e do que colhemos. E a respeito desse ego, é sempre bom a gente validar se o que, da forma que estamos julgando ou condenando, né, como muito é feito hoje em dia, infelizmente, se é correto, se é bom. Porque se for bom para mim, também deve ser bom para o outro. Se é justo para mim, também deve ser justo para o outro. A balança, ela jamais vai poder pender só para um lado, ela tem que estar em equilíbrio. Então, se desequilibra em algum ponto, é hora de refletir o porquê desse desequilíbrio e como pode ser melhorado. Não através de críticas destrutivas ou de um ego inflado, mas através de uma reflexão sincera, de humildade, assim.